nesse da casa, né? Robson, vamos estar de volta. Muito bem. Eu quero agradecer a presença de todos, a Alice, a Maria Augusto Moço, todos vocês que estão aqui, nos dando a alegria de estar compartilhando o amor de Deus nessa noite, em cada um de nós. Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu estava aqui pensando, louvando aquele hino que Deus irá prover de novo. Imagine nós trabalhando em unidade, esperando a provisão de Deus. Deus vai prover de novo. Só esperar o tempo, porque o Senhor disse para Abraão, disse para Isaac: meu pai, aonde está o cordeiro? Abraão disse para ele: o Senhor proverá. O Senhor vai prover algo das nossas vidas. Quero convidar o nosso irmão Adailton, um amigo, irmão de longas datas, é lá da cidade maravilhosa de Toscomon. Toscomon, aqui para primeiro. É o nosso pregador da noite e Deus use ele conforme a sua vontade e o seu desejo. Meus irmãos, boa noite. Paz e graça. Amém. Essa noite nos elogiar, está no meio dos irmãos e são para a nossa parte entender, depois que eu pegar o microfone. Converso com os irmãos e desde o momento que eu formulou esse convite, de lá para cá, não para de crer nas coisas. Porque você sabe, porque você sair do meio do seu costume para estar no meio que também é o meio, dói um pouco, aí estava dizendo com o pastor assim, só o Senhor sabe. Sair de lá, vir para cá. Mas se os irmãos nos ajudar nessa noite, a gente faz aquilo que Deus colocou em nossos corações. Eu percebi que no nosso meio existiam alguns que ainda de fato não é desse rebanho ainda. Os visitantes nessa noite, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Só tem um, só tem dois. Os homens que estavam visitando, os homens. Eu falei homem, viu, irmão? Você vai estar aqui, homem. Eu quero convidar os irmãos da congregação, que hoje é sobre eles, que eu vou fazer um grito nosso, como de costume, e vocês vão perceber esse grito, e vocês vão abrir já dentro já o coração e perceber. Os irmãos estão com essa farda bonita, os varões nessa família, bonitos, e ficou mais bonito ainda. Glória a Jesus. Parece que é aqui na frente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É por isso que é ruim ficar separado assim, sabe? Vai botar tudo junto aqui. Glória a Deus. Ó, que varões bonitos. Glória a Jesus. Vocês olhem para cá e vejam esse varões. Não tem ninguém feio aqui. Não tem ninguém. Vamos dizer para os que estão nos visitando, com essa voz desse microfone. Diga assim: amigo, nesse exército, ainda cabe mais um. Você é um pai. Agora, cada um pega seu pai e vai um para o outro. Não, de frente. Agora beijar. Ele assim, e você, então, não precisa montar uma oficina. Toque no ombro do outro. Aí, glória a Jesus. E diga o nome de cada um dele. Eu disse o dele e ele diz o seu. Diga assim: eu vou falar como se eu tivesse com alguém aqui. E aí você vai falar também. Eu vou falar. Diga assim:
Irmão fulano, aí tu vai se meter com você vai dizer o nome. Bota com vontade, que eu estava sentando ali, e que a gente entrou, bota com vontade. Irmão, você merece o melhor dessa terra. E eu vou lhe ajudar a vencer. Olha como você assim. Glória a Jesus. Meus irmãos, esse tema que foi nos dado, esse tema que foi nos concedido é algo que mexe conosco, trabalhando em unidade com Cristo. Eu vou fazer a leitura da divisa. Eu só quero me ater aqui em 3 versículos do capítulo 6 do Gálatas. É o capítulo 1, porque a gente sempre está assim no contexto. A gente sabe o que é contexto e sabe o que é o texto. O contexto é tudo aquilo que veio antes e depois. Às vezes, para que você entenda o texto, você precisa entender o contexto. Então, vou ler o versículo 1, vou ler o versículo 9, o versículo 1, o versículo 2 e o 9. Diz assim: irmãos, se algum homem for surpreendido em falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão, considerando a vós mesmo, para que também não seja tentado. Versículo 2: levai as cargas uns dos outros. Versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistir. Mas para que nós venhamos entender esse Gálatas capítulo 6, o verso 2, é necessário a gente viver. Cadê o cara aqui? É necessário primeiro a gente entrar naquilo ali. Unidade. Porque não tem como você viver o que está em Gálatas 6:2 se você não viver unidade. Então, as epístolas de Paulo, as suas escrituras, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte das escrituras e da literatura de Paulo, ela é dividida em 2 partes. Parte é essa: doutrina é a primeira parte, o ensino, e a segunda parte é a prática. Doutrina, que é o ensino, e a prática. Para que você entenda fazer a prática, logo você tem que saber tudo aquilo que diz nos ensina. A gente vai falar aqui alguns versículos sobre unidade. Como eu disse, sem ela a gente não vai conseguir levar carta aqui, ninguém. Porque ninguém quer visitar o meu deserto. Olha, ninguém visita o deserto do outro se não tiver unido. A carga que eu carrego é muito grande, e a carga que você carrega por certo é maior do que a minha, ou vice-versa. Então não tem como você levar a minha carga se você não me amar. Não tem como você carregar e levar minhas cargas, o meu fardo, se você não me amar. Eu vou falar de alguns versículos que você vai abrir seu coração e vai entender na íntegra o que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas. Glória a Jesus. Salmo de número 133 vai dizer que você já sabe: ó, que é bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É precioso, é como o óleo que desce na cabeça de Arão, passa pela sua barba, encharca suas vestes e chega à sola. Isso se fala de unidade. O óleo descendo é algo que está encharcando a unidade. Pedro, na primeira epístola de Pedro 3,
7, Pedro vai dizer assim, isso é para os homens e para as mulheres. O homem que maltrata, já que eu estou falando de unidade, o homem que maltrata a sua esposa, a sua oração não é escutada, não é ouvida. Então logo eu já quero ser unido com os meus de casa, para depois eu demonstrar na rua que eu sou unido. João capítulo 13, o verso 35, Jesus vai dizer: olha, vocês sabem como é que o povo aí fora vai saber que vocês são meus discípulos quando vocês andar amando um ao outro. Quando eles vão observar e perceber que vocês andam unidos, não andam lutando entre si na rua, nas esquinas, eles começam a entender que vocês de fato são meus discípulos. Mateus capítulo 5, verso 24, vai dizer assim: portanto, se você trouxer sua oferta, isso vale muito para nós. Se você trouxer a sua oferta, que Deus não está preocupado com o seu dinheiro, se você trazer a sua oferta, e no momento do ofertório, você se lembrar que você está em falta com seu irmão, deixe a sua oferta, vá até ele e se reconcilie. Olha, vai. Agora, depois que você se reconciliar com ele, você agora volta e oferte, porque o Deus do céu recebe. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 do livro ao Efésio, capítulo 4, verso 1 em diante, até o 3, Paulo vai dizer assim: eu rogo que andeis na vocação que vocês foram chamados. Essa palavra, essa expressão andeis, é como uma chave que destrava ou que vira as páginas do propósito que o apóstolo trouxe na sua carta. A saber, andeis como convém, como é digno, porque nós somos espelho desse mundo aí fora. Somos espelho. A gente começa aqui a entender que o apóstolo Paulo, dentro da carta dos Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo está dizendo mais ou menos assim: olha, a expressão andar é como a chave que vira o propósito da carta, pois agora eles, quando eu digo a expressão eles, eu estou dizendo o mundo aí fora, eles vão perceber que vocês agora é um cristão de verdade, um cristão genuíno e autêntico. Olha, vocês vão mostrar para eles que vocês de fato é meus discípulos. Isso aqui é muito forte, muito lindo. Jesus está dizendo na sua oração sacerdotal, quando ele está de joelho, já que eu estou falando de unidade, quando Jesus está de joelho, Jesus começa a orar, e Jesus olha na face dos seus seguidores, dos seus discípulos, ele começa a orar por ele mesmo, e dizendo: Pai, a hora é chegada, já está tudo terminado. Jesus olha para a face dos discípulos, dos irmãos, e começa a dizer: Pai, eu não vou estar mais como presente com eles. Guarda eles, protege eles. Jesus aí agora olha na face deles e vê você e me vê. Aí Jesus disse: mas Pai, eu não rogo somente por esses, mas também eu rogo por aqueles que através desse hão de vir. Então você não é forte, nós não somos fortes. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus, no seu corpo presente, fez essa oração no monte, por vocês, Salamina, e por mim. Quando eu vim aqui aceitar esse convite, eu já mostro há muito tempo que eu não guardo no meu coração placa de
um combate muito estranho de guardar placa de igreja. O saudoso que não está mais conosco, o pastor Edmilson, uma certa vez eu com ele, no ano de 2001 mais ou menos, eu estava com ele conversando, não contando o meu problema, que eu não sou de contar o problema, mas eu estava conversando com ele, e a gente conversando, minha mãe não estava mais conosco, né? E aí a gente conversando, ele disse para mim assim: você vive como? Eu digo: como? No evangelho ou na minha vida social? Ele disse: em toda a área. Eu comecei a abrir o livro diante dele, e nesse abrir das cartas, abrir o livro, eu conversei com ele. Ele disse: você está trabalhando? Só para que você entenda a unidade. Você está trabalhando? Eu disse: no momento ainda não. Você mora só? Eu disse: moro. Aí ele disse: você se alimenta como? Você tem o quê? Eu olhei já uns versículos que eu já tinha lido. Quando o profeta chegou diante daquela viúva, perguntou o que ela tem, eu disse assim: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você cozinha como? Eu digo: em fogo de lenha. Fogo de lenha? Ele fez Eu guardo isso até hoje. Até hoje. Isso me faz eu ser mais crente. Ele disse assim: vem aqui na cozinha. Aí foi na cozinha comigo. Vocês não sabem. Vocês não sabem disso. O bujão que eu tenho em casa, quem me deu foi ele. Ele me deu um bujão. Ele disse: a partir de hoje eu vou comprar um para mim. Tome esse daqui para você. Passou tempo. Eu fiz o mesmo com alguém que veio até a minha pessoa. Eu fiz a mesma coisa, porque discípulo é isso. Guarde isso, irmão. Discípulo é isso. Você viver como do seu lado está vivendo. Aí eu fui diante de alguém e fiz as mesmas perguntas. Eu disse: se ele me ensinou, eu vou fazer a mesma coisa. Eu perguntei a mesma coisa. Ele disse: como? Ele fez aquele livro. E o rapaz também disse a mesma coisa que eu falo. Eu disse: eu tenho coisa, eu vou te dar. Alguns dias atrás eu fui lá em Aracaju. Eu peguei os pares de sapato só para que você entenda. Isso aqui que eu estou no ministro. Eu peguei os pares de sapato. Esses dois pares de sapato que nós queremos se apresentar bem, não é verdade? Eu comprei 2 pares de sapato. Um eu já tinha usado e um ainda eu não usei. No dia da festa, olhando naquele momento de se arrumar em casa, eu gosto de visitar os irmãos lá, aonde eu vou lá no interior. Aí eu conversando com alguns irmãos, coisa e tal. Aí o irmão se arrumou para ir para a festa. Eu fui de carro pegar ele. Nesse momento que eu fui de carro pegar ele, eu olhei para o pé dele, que você é observador, eu também sou, viu, irmão? Nós somos observadores. Eu olhei para ele e eu percebi que o meu sapato ilustrava muito e o dele nada. Eu olhei, eu disse, fiquei quieto. Eu disse: sempre que a gente ia à congregação, vamos passar lá em casa, na casa de minha sogra. Cheguei lá na casa de minha sogra, na caixa do sapato sério, o coração apertou. E ele disse assim: meu Deus, ainda nem usei esse. Eu digo do meu perdoa ele, ou eu quero tirar do meu perdoa ele, que eu já usei mais de 3 vezes. Mas você não pode dar o pior, não é o pior, mas você não pode dar o pior, você tem que demonstrar que você tem que dar o melhor. Aí eu abri a caixa, peguei o sapato e aí, irmão, esse cara parece que está vendo Deus quando eu chego lá. Você está entendendo o calor da unidade ou o poder da união? Se eu mandasse você fazer aqui uma corrente e puxasse para lá, puxasse para cá, no poder da união, e você não soltasse, isso é você demonstrando para o mundo, para os seus vizinhos, que você vive em união. Agora, quando você chega e diz: aqui é prato. Hoje eu estava ministrando lá na congregação, dentro da palavra unidade, dentro da congregação ministrando, eu estava dando a aula e eu perguntei: Jesus tem casa? Olha, Jesus tem casa? Aí alguém disse assim: tem. Eu digo: qual é a casa de Jesus? Aí eles olhou para a sua parede e disse: aqui, essa é a casa de Jesus.
Bíblia, mostrando a ele que aqui não é a casa de Jesus. Por que aqui não é a casa de Jesus? Porque ao nós sair daqui dessas quatro paredes, o porteiro fechar a congregação, você não vai ver Jesus sentado aqui. Porque a Bíblia diz que o céu não comporta Deus, e nem também a terra. E aonde é que Deus se comporta em nosso meio? Ele disse que você é a casa dele. Aí eu disse para os meus lá, eu disse assim, olha, somos privilegiados em carregar esse Deus tão grande dentro de nós. Não é nem você carregar Deus dentro de você? Por exemplo, o porteiro fecha a congregação e vai para casa. Você está levando ele para a sua casa. Quantos aqui vai levar ele para a sua casa nessa noite? Você vai embora para a sua residência e você está levando ele para a sua casa, para a sua residência, por meio do aconchego da sua família. Olha, quando você leva ele para a sua casa, que você está indo com ele, você está dizendo, eu sou seu e o Senhor é meu, eu não te solto e não te largo. O apóstolo Paulo disse assim, o preço do Senhor. Paulo estava preso 2 vezes, preso na carne, no vício, na cadeira, e preso em Cristo. Estava dizendo, preso, mas não te solto. Esbofeteado, mas não te solto. Chicoteado, mas não te solto. Alguém cuspiu minha face, mas eu não te solto. Eu estou preso em ti. Paulo vai dizer mais ou menos assim, eu carrego as marcas de Cristo em meu corpo. Você também carrega. E se você não carregou até o dia de hoje, a partir de hoje você vai carregar. Se eu me perguntar nessa noite, como é que nós carregamos dentro desse mundo as marcas de Cristo? Você sabe me responder? Como é que você carrega a marca de Cristo em você? Porque eu falei lá na congregação que nós somos privilegiados em carregar Jesus dentro dessa casa com o nome corpo. Mas é árduo esse propósito de carregar ele dentro de nós. Por que eu disse que é árduo? Porque a gente dia por dia somos confrontados se de fato somos cristãos de verdade. A Bíblia diz assim, uma vez que você, se alguém está em mim, vocês podem completar, se alguém está em mim, tudo é novo, irmão. Com Cristo tudo é novo. Então eu não posso mais ter um senso da irresponsabilidade a saber aquilo que Satanás, que é o nosso inimigo principal e também de Deus, colocou no meio da igreja um senso da desunião entre os irmãos. Quem quiser que se vire. Você não já viu esse senso? Você come caviar em seu prato meio-dia e você não se importa se alguém está comendo ovo ou não está comendo ovo. Você come uma moqueca tão gostosa ao meio-dia e você nem se importa se alguém não tem nenhuma moqueca ou alguma coisa assim a comer. Mas quando você entende a unidade, o poder da unidade, porque quando você vai olhar a Bíblia, você vai perceber a forma que Jesus nos ensinou. Jesus estava orando por alguém e ele disse assim, Pai, eu não vou pedir para que o Senhor tire eles do mundo, mas eu quero que no mundo o Senhor proteja ele, preserve ele. Esse poder da preservação aqui é o guardar de Deus para com as nossas vidas. Preserve ele, proteja ele. E logo eu abro um parênteses para dizer que esse proteger de Deus para conosco não nos impede de nós passarmos alguma coisa. Vamos passar N coisas, mas você tem que entender que no meio da dificuldade ou do problema que você for passar, Ele está do seu lado. Ele disse, eu vou para ti, Pai, mas protege eles.
Quando você observa os 3 amigos de Daniel na Babilônia, porque ser crente não é só dentro dessas 4 paredes. Vamos enfrentar agora a semana aí, a segunda-feira, e nós vamos apresentar ao mundo o que dentro dessa quinzena dos homens a gente aprendeu esse ano. A gente vai estar no meio de pessoas que não conservam ou não protegem essa palavra, e a gente vai não se adequar a ele, mas você vai mostrar que somos um verdadeiro cristão, porque as coisas velhas já se passaram, e agora você vive no novo do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando você olha os 3 amigos de Daniel, eu estou falando sobre a unidade, para depois chegar no que é diferente. Quando você olha, Jesus está dizendo, preserve ele. Você olha os 3 amigos de Daniel, observe, você olha para os 3 amigos de Daniel, que ele não está mais dentro de Jerusalém, ele já foi lançado lá para a Babilônia, sem querer, ele está lá na Babilônia. E quando eles chegaram lá, tiveram de se prostrar aos deuses de lá. Mas ele disse: não, eu sou crente em Israel e sou crente na Babilônia. Eu sou crente lá e sou crente aqui. Eu não posso ter 2 tipos de identidade, ora sou, ora eu não sou. Ele disse: eu sou crente aonde eu for. Eu guardo dentro de mim o Deus dos céus. E eu cumpro em mim as leis dele. Aí disseram assim: se você não se prostrar, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ele disse: eu não tenho como e nem quero explicar nada ainda. Mas o Deus que eu sirvo, ele vai responder esse negócio. Aquecer a fornalha 3 vezes ou 7 vezes mais. Lançaram os amigos de Daniel. Os 3 estavam na união tão grande, irmão, para você ver o poder da união. Os 3 estavam em um poder tão grande de unido, que eles olharam um para o outro e disseram: não largamos a fé que a gente aplacou no nosso coração lá em Israel. Está preparado? Estou. Você também está preparado? Estou. A fornalha vai aquecer 7 vezes mais. Eu não me preocupo se a fornalha se aquecer 7 vezes. Jogaram ele lá dentro. Quando caíram os 3 dentro da fornalha, aquecido 7 vezes mais. Alguém diz assim: peraí, eu joguei 3, mas não só tem 3. Tem quanto? Tem 4. O Deus que protege você, o Deus que protegia e que protegeu os 3 amigos de Daniel, já estava dentro da fornalha, esperando seus servos cair lá. E o poder de Deus, observando o poder da unidade, aqueceu o corpo dos 3 amigos, e diz a palavra de Deus que nem cheiro de fumaça tiveram. Você está percebendo o poder da unidade? Quando a gente anda unido. Agora você está na fila do SUS. Existe aquele irmão ou aquela irmã que tem a língua grande. Aqui não tem, viu, irmão? Aqui não tem. Não se preocupe, não. Que aonde tem língua grande é lá na minha congregação, amém? Mas aqui não tem. Aqui não tem. Aqui não tem ninguém de língua grande. Alguém aqui é língua grande? Olha, pastor. Ninguém aqui é língua grande. Mas você chega em uma fila do SUS, aí você vai perceber que existe aquele irmão ou aquela irmã que está com o pau no outro irmão. Quando eu não guardo a palavra de Deus dentro de mim, logo eu me comporto igual aquele língua grande que está lá. Como é, irmão? Ele está tacando o pau na irmã, e eu disse assim: para de falar. Lá também tem uma que é um grau maior do que essa que você está falando. É mesmo? Então não é só na minha não, é na minha e na sua. Você vai estar compartilhando com aquele ou com aquela que também o seu irmão ou a sua irmã não vale de nada. Mas Jesus, assim na sua oração, ele demonstrou
contemplasse o Eterno e pensasse como ele. Agora imagine, se Lúcifer no céu, a Bíblia diz que ele desfez essa união dos anjos, e no nosso meio? E no nosso meio, que somos carne. Quando eu falo carne, eu falo das lembranças das antigas, dos antigos comportamentos carnais. Se Lúcifer fez com que uma terça parte de anjo fosse dividido e fosse contra Deus, e no nosso meio? Agora, como é que eu vou demonstrar que nós estamos unidos? Isso é uma pergunta. Como é que nós vamos demonstrar que somos unidos um com o outro? Cadê? Quem me responde? Como é que você vai demonstrar na segunda-feira que você é unido com seus irmãos? Calor. Quando você tiver o senso de amar ele, mesmo eles estando um pouco distantes, mas você ama ele. Quanto que está entendendo a palavra de Deus? Quantos que estão entendendo que não está enjoado? Você vai ainda me dar mais alguns minutos? Estou falando sobre a unidade, o poder da unidade. Imagine se eu for contra a minha esposa, já que eu falei que a unidade primeiramente eu organizo a minha casa, para depois a casa dos outros. Não é verdade? Então, eu organizando a minha casa, eu não posso maltratá-la. Quando eu maltrato a minha esposa, isso é vice-versa. Quando eu maltrato a minha esposa, depois eu vou ao joelho, orar a Deus, pedir para Deus me guardar, pedir para Deus me abençoar. Ele está me dizendo que a oração não passa por perto. Por que a oração não passa por perto? Vá até ele com o espírito de mansidão, aconselha ele. Só que Paulo diz assim: vós que sois espirituais, e aqui naqueles espirituais que ora de segunda a segunda, Deus escancara a porta, Deus não. Está falando de maturidade. Maturidade. Vá até as pessoas maturas com esse irmão, sente na mesa redonda, traga um conselho. Agora vá com o espírito de mansidão, não com o espírito de briga, dizendo assim, porque irmão, isso aqui é tão forte. Quantos que estão em nosso meio, eu não digo salamina, eu digo no nosso meio, no meio evangélico, que vê alguém que falta e diz assim: eu não sabia desse negócio de igreja, esse negócio de crente, esse negócio de orar demais, esse negócio de jejuar demais, de buscar demais, de estar dentro da casa de Deus, de orar demais, sabia que um dia cai. Esse senso Tiago vai dizer que é terreno e diabólico, porque nós, como servo do Senhor, não podemos ter esse tipo de senso com o nosso irmão ou irmã. Mas a gente precisa entender que se seu irmão se deslizou na trajetória da jornada da vida, é necessário que você vá até ele e diga assim: rapaz, fique tranquilo, eu não vou compartilhar com esse erro que você está fazendo, mas vem até mim, vamos se sentar, eu vou te ajudar. Eu sei que a carga está tão tremenda, mas eu vou te ajudar a levar essa carga. Porque quando Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo assim: tome cuidado quando você for repreender algum irmão, porque você tem que ir até ele olhando para si próprio, a saber, se ele caiu, você pode cair também e fazer o mesmo erro, pior do que o que ele cometeu. Mas você vai até ele com espírito de amor, de mansidão, dizendo assim: você não caiu? Eu também posso cair. Chama para o braço. Isso significa carregar as cargas um dos outros. Jesus foi para o monte do Getsemane com 11 discípulos. Eu falei quantos? 11. Só que Jesus olha para 9 e percebe que esse 9 é a água levou. Nunca mais eu achei esse pedaço de pão. Aí eu disse assim: eu disse que eu tenho que achar o pão. Eu peguei o miolo do pão, cheguei na correnteza, eu não sei o pão. Depois eu fui entender o que é que a Escrita estava dizendo. Lançar o pão nas águas é não cansar de fazer o bem. Porque você
hoje, você pode até saber o de hoje, mas você não sabe o de amanhã. Você hoje tem, amanhã você pode não ter. E aquele que você estendeu a mão, possa até que ele também não te ajude, mas vai vir outro que vai te ajudar. Porque a visão de Deus é essa: sempre está lá levantando algum. O horário aqui é 8, né? Eu quero dizer aos irmãos que eu fiquei regozijado em estar aqui no meio dos irmãos. Mas para mim a maior alegria é quando eu olho na face dos irmãos e eu faço a pergunta e os irmãos me respondem não para me agradar, mas os irmãos entenderam a palavra. O fato de nós entender a palavra não é simplesmente porque a gente, hoje eu estava lá na congregação falando um negócio, não tinha 2 minutos, irmão, que eu terminei de falar esse negócio. E depois eu fiz a pergunta, eu falei o quê? Fale aí de novo. Porque nós estamos com uma vida cansada e corrida. E logo a gente não repara que está do nosso lado, que está passando alguma coisa, com a vida corrida que nós estamos. Mas se você disser, Senhor, abra os meus olhos espiritual para que eu veja, Ele vai abrir, irmão. E eu costumo dizer lá na congregação, não diga assim, quando Deus tocar no meu coração, eu faço. Ele já tocou, Ele já te mostrou, Ele já disse ame, Ele já disse chame para si, Ele já disse se alguém falar mal de você, não retruque com as mesmas palavras. A gente costuma sempre estar vendo isso. Se alguém nos fere, a gente quer ferir 2 tanto mais. Mas nós temos espírito de mansidão, a saber, se alguém nos feriu, para que ele não possa fazer o mesmo. Mas se você retrucar, logo você não vai conseguir viver unido e tampouco carregar as minhas cargas. Mas se você viver unido, logo Deus vai fazer pagar aquilo que o outro lhe fez, que causou dano a você. Quando você tiver com o mesmo Espírito de Jesus, o mesmo sentimento, você vai perceber que nós não somos besta. A gente sabe o que nos fere, porém a gente não pode retrucar com as mesmas moedas, senão o céu é fechado para nós, e ninguém aqui quer que o céu se feche para nós. A gente quer que o céu sempre esteja aberto e Deus escancarando sobre nós a sua bênção. Amém? Quero externar a minha gratidão. Eu sou grato. Eu sei que na época passada o profeta começava a falar de manhã, entrava tarde, o sol se pôs e ainda o povo estava dizendo fala mais. Mas como a gente é sobre o horário, a gente preza, eu aqui já passei 7, não vou passar mais. Mas eu sou grato a Deus por estar aqui no meio dos irmãos, e eu levo esse calor, irmão. Porque eu estava dizendo na congregação, não precisa estar na casa de Deus. Para que ser crente? Crente não precisa estar na casa de Deus todo dia, toda hora. Ela disse assim, se você botar um tição aqui no fogo, ele pega? Eu disse não. Se você botar 2, pega? Começa a pegar. Se botar 3, mais ainda. E 4, o calor do dia, o calor dos irmãos. Eu sinto aqui, quando eu cheguei, eu senti uma atmosfera tão gostosa, a irmã louvando, tão linda, irmão. Porque Jesus fala conosco quando a gente abre a sua atenção para ouvir Ele falar, a gente sente o calor dos irmãos. É por isso que eu me sinto lisonjeado estar no meio dos irmãos, amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Calma, daí. Esse irmão, quando eu conheço, tem muito irmão que tem apelido aqui na igreja, pelo apelido, que isso daí? Não lembro dessa vida. Aí ela abençoe pela palavra, uma irmã, ela vai passar uma lembrança para você.
Agradecemos a Deus, né, pela palavra.